E aí pessoal, beleza? Decidi gravar esse vídeo aqui meio que, vamos dizer assim, sem querer querendo, né? Não tava fazendo plano nenhum. Na verdade, tava ouvindo uma música aqui e eu parei para pensar sobre algumas coisas. E eu achei que eu deveria compartilhar esse questionamento e esse pensamento, sabe? Porque a gente sabe que estamos envoltos aí em guerras ideológicas de todos os sentidos, né? Falando etnias, classes e religiosas e por aí vai. E a gente passa a se perguntar sobre algumas coisas, né? Que fim isso trará, né? Qual é o objetivo de quem luta por essas causas? E a gente sabe que é muito complexo definir o que é isso, mas para as pessoas comuns ou as pessoas que querem levar uma vida normal, os militantes, né, como eles se denominam atualmente, os wokers, né, servem de escárnio, de chacota, apesar de a gente reconhecer o perigo que essas pessoas trazem. Só que do outro lado, imagine que eles nos enxergam da mesma forma, certo? Um exemplo, se eu falar aqui que eu não quero me envolver mais com política, que eu não vou votar em fulano e ciclano, eu vou ser criticado. Mas eu olho as pessoas que vão votar como idiotas. Compreende? E as pessoas que eu acho que são idiotas porque vão votar, elas vão também me tratar da mesma maneira. Agora a questão é, quando eu milito por uma causa, até que ponto, né? Aonde isso vai me levar? E eu estava aqui ouvindo uma música que eu acho, eu gosto da batida, eu gosto da construção, porque o clipe, né, quando existe um videoclipe, eu não olho só a questão da música, mas toda a estética, toda a mensagem por trás. E apesar, sim, do progressismo contido ali, apesar vamos dizer assim, dessa tentativa de resgatar uma luta de classe, há coisas ali que são reais e que a gente estuda e que a gente sabe, né? Eu falo especificamente do videoclipe do Gambino, né? Eu esqueci o primeiro nome agora. É o This is America, né? Eu acho um clipe assim muito bem feito, muito bem construído. E ele passa ali por alguns períodos da história, alguns massacres que rolaram contra populações negras. E a gente sabe que essa questão do Black Lives Matter e por aí vai, tem muita coisa ridícula, né? Tem muita coisa ridícula, muita coisa sem sentido. Os caras querem transformar em racismo até a forma que você respira, que você fala, que você ama, né? Só que a gente sabe que, sim, houve uma problemática e até hoje nos Estados Unidos você tem uma questão de classe bem acirrada, a depender do estado. Isso aí não é um mito, né? Tanto que dizem que é uma vergonha que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Bom, é porque não conhece a história americana, né? A história americana, os americanos poderiam assim, como é que eu posso dizer? Eles aboliram-se bem antes, mas as práticas, cara, até a década de 70 existia uma segregação muito forte dentro dos Estados Unidos. E assim, até que ponto essa luta é válida e não é? E aonde essa luta, para onde essa luta vai levar essas pessoas? Porque, vamos lá, é uma forçação de barra, tá? A questão da dívida histórica, porque assim, eu particularmente, eu não me sinto devedor de nada, né? Tá, beleza, eu sou pardo, mas vamos lá, eu já tô errado, eu sou negro, claro aqui, né? Daqui a pouco existe, os militantes falam, não, você não é pardo, isso não existe, isso é coisa da branquitude, né? Mas sim, vamos falar que existe ainda uma questão enraizada na sociedade acerca de costumes que a gente herdou, certo? Existe, não vamos negar que não existe uma questão cultural enraizada, que coisas que podemos dizer sim que há um racismo, né, intrínseco ali, ou algo que porque é negro e é assim. Existe, a gente não vai negar que não existe, porque existe. E eu não estou falando aqui de sociedade brasileira em si, tá? O Brasil está muito longe disso, apesar de quererem trazer essas coisas para cá, tá certo? Que é ridículo porque a realidade americana é bem diferente, mas eles tentam de alguma forma trazer essa discussão para cá.
Mas vamos especificamente falar das coisas que acontecem nos Estados Unidos. Então são muitas bizarrices. E assim, vamos supor que esse pessoal atinge os objetivos deles, que não é claro. Porque me parece que é mais uma tentativa de punir, mais uma tentativa de dar um troco do que de consciência. Não basta um branco chegar a um nível humilhante de beijar os pés de um negro, como acontece em algumas regiões dos Estados Unidos, onde eles se sentem Deus. Tá aí, pode pesquisar, tá na internet, tem vídeos. Principalmente aqueles que se denominam hebreus israelitas, os verdadeiros hebreus, que os judeus usurparam o lugar deles. Tá? No final é tudo a mesma porcaria, tudo racista do mesmo jeito. Certo? Então assim, chega a esse nível. Então assim, qual é o ponto? O que esse pessoal quer de fato? Esse é o meu questionamento, é essa a ideia que eu trouxe. Porque eu analiso e vejo, cara, realmente, até ali em meados de 1800 a 1920, 1890 a 1920, sim, estava rolando esterilização em massa dos negros nos Estados Unidos, apoiado pelo governo por alguns estados, esterilização, programa de eugenia, estava rolando, a vento e pompa. É algo documentado e tal. Existia outras questões ali também, né? Pessoas deficientes, soldados que tiveram a perna amputada, né? Então eles acreditavam, talvez a criança nasce, o filho, vamos esterilizar esse cidadão. Então houve isso. Então você vê que essa agressividade do Estado americano com a população negra é um fato. Não que a população negra se ajude muito, tá? Eles se estereotipam de uma forma bem bizarra, tá? Porque você vê as músicas e o que eles produzem, tá? Tirando aí excelentes atores e diretores, né? Que tem hoje no cenário de Hollywood, mas no geral é um conteúdo bem assim, aquém, né? De algo saudável, bom, né? Tô falando de música, tô falando da indústria pornô e por aí vai, tá certo? Então, assim, principalmente o cenário do hip hop, né? Ostentação, é o que música no geral, pop, entendeu? Aquela qualidade da música negra, ela simplesmente foi destruída. Então, assim, por um lado, você ouve eles falar de qualidade, vamos dizer assim, da cultura negra e tal, mas quando você traz para a realidade o que esse pessoal tem propagado, é só putaria, droga, sexo, né? Ostentação. Cadê o jazz? Cadê o blues? Né? Cadê o soul? Cara, ritmo maravilhoso. De vez em quando ainda aqui eu coloco ali o álbum de Michael Jackson ali, né? Thriller, Off the Wall, né? Que o ritmo dele já estava mudando um pouco, mas estava bem soul ainda, soul music. Cadê isso? Sabe? Cadê de fato a cultura do negro, aquilo que eles tinham como cultura? Quer dizer, aí um exemplo no Brasil mesmo, está rolando uma supervalorização da cultura negra, tal, das religiões de matrizes africanas. Agora pergunte para um africano se ele sabe o que é macumba. Pois é, não vai saber, porque não existe. Vamos dizer, a macumba, o candomblé, a quimbanda, a umbanda é uma cultura negra afro-brasileira. Vamos pôr assim, afro-brasileira. Lá eles não vão saber. Eles podem achar elementos, reconhecer elementos, eu acho que isso aqui, mas não existe esse tipo de religião lá na África. Então você vê que gente, eu tô falando como leigo, eu sei que existe um plano de dominação por trás disso tudo, de dividir a população, de enfraquecer a nação, de tirar o sentido de nacionalidade das pessoas. Só que a gente não pode esquecer, e é o que eu sempre digo para as pessoas que me seguem, é que a base da pirâmide são as pessoas. Quem causa esse problema aí, quem adere a tudo isso são as pessoas. Eu não vou tratar aqui o cidadão, como eu e você, como vítimas não, tá? Não vou tratar, não. Porque as pessoas se colocam nessa posição, elas querem estar nessa posição, pelo vazio existencial da alma delas, por não conseguir produzir nada de valor, né? E aí é onde entra o trabalho dignifica. Eu não tô falando ir para uma fábrica, eu não tô falando, gente, balançar rabinho na internet e ganhar milhões, não. Eu tô falando de trabalho, construir algo, inventar, moldar, modelar. Você vê a parada crescer. Tô falando disso. As pessoas
tem um vazio existencial de produzir algo. O ser humano em si, por essência, por natureza, por advir de Deus, ele precisa gerar algo, criar algo. Deus é criador. E somos semelhantes a ele no sentido de olhar para as coisas e precisar ver com que aquilo mude, forme, gere algo. E as pessoas não fazem isso mais hoje. Então sobra o quê? Elas precisam se identificar. E nessa identificação entra todos esses movimentos sociais que o sistema sabendo utiliza contra as pessoas. Agora a pergunta que eu faço é, continuo fazendo. A que fim isso vai levar? Qual é o resultado? Porque assim, o negócio está escalonando de uma forma que até a forma que você vai falar, você não pode falar. Ou seja, qual é o fim disso? Quando essas pessoas atingirem todos esses objetivos que são uma loucura, você, woke, você do movimento da negritude, quando você atingir, vocês atingirem todos os seus objetivos, eu sei aonde isso vai parar. Caos generalizado, destruição, guerra, segregação de fato. Segregação de fato. Mas eu pergunto pra você, porque você não acha que é isso. Você acha que vai viver no mundo da maravilha. E eu realmente queria entender o que se passa na cabeça desse pessoal. Eu não quero conversar com vocês, eu só quero entender. Eu quero que vocês reflitam. E também, quem não é a favor disso, mas acompanha, reflita. Cara, a que fim isso vai chegar? Qual é o resultado de vida que isso vai trazer para essas pessoas e para a sociedade? Eu realmente não consigo entender qual é o objetivo. Já do outro lado, da psicologia, a gente sabe que o ser humano, ele precisa se sentir importante, se sentir em um meio. E sabe que isso para essas pessoas talvez não é para chegar a nenhum objetivo, mas é para continuar dando significado à vida. Essa pessoa acorda de manhã e não tem objetivo nenhum. A única opção é, se churrascar, fazer igual Judas Iscariote. Essas causas sociais, a pessoa está inserida nesse grupinho e se sentindo útil, faz com que ela acorde no outro dia de manhã sabendo qual é o propósito de vida dela. Entendeu? Então muitas vezes esse questionamento que eu estou fazendo é tão profundo que nem essa pessoa vai saber. Cara, eu não sei, eu só sei que eu tenho que lutar por isso. É basicamente isso. E eu me pergunto, com todas essas mudanças, essas questões sociais que a gente acompanha, que infelizmente, dia após dia, as coisas têm piorado. Ao ponto que eu cheguei assim, pensei comigo, cara, eu não ganho nada com isso, sabe? Discutindo esses assuntos. E na realidade eu só desenho um alvo na minha testa. Porque se chegar um ponto de você crescer mais um pouco, isso coloca um alvo na sua testa. Então eu falei, cara, porque eu fico analisando, eu até, às vezes o pessoal pode perguntar pelo Telegram e tal, eu parei lá o Telegram, parei totalmente. Eu tá lá aberto, deixei aberto, eu só privei o canal e deixei o pessoal que tá no chat lá discutindo, não sei por quanto tempo, mas eu privei. E assim, claro, a gente descobre coisas novas, que eu dá até vontade de comentar com o pessoal, um exemplo. Eu só vou citar, correndo um pouco do assunto, mas para entrar nessa questão de aonde todos esses assuntos nos levam no final das contas, sabe? A gente passa 1, 2, 3 anos discutindo, mas aonde isso vai nos levar? Ou aonde isso está nos levando? É mais ou menos a ideia do vídeo aqui. Então assim, o que acontece? Um exemplo, vocês sabiam que o Givaldo e a moça lá de Brasília, a Sandra, eles eram amantes antes? Vazaram isso? Pois é. Então você percebe que a profundidade das coisas, que quando você começa a entrar, é muito mais bizarro. E todo mundo sabe minha opinião sobre esses casos lá, quem tá no Telegram sabe o que eu comentava sobre. E que hoje na internet a situação das mulheres tem piorado ainda mais, sabe? Eu sei que é pesado o que eu vou falar aqui, mas para quem tá lá no Telegram já tá bem acostumado a ouvir isso. Mas que é através das mulheres que em sexto lugar, a pedo e usou, tá? Eu vou falar em código porque eu acho que o YouTube, se pegar aqui, me bane de novo. Essas coisas vão ser normalizadas na sociedade e já está sendo. Entra aí nos aplicativos.
e tem piorado a cada dia. Então, assim, essas lutas sociais por liberdade, por reconhecimento, tá levando a sociedade ao quê? A gente vê, só que essas pessoas parecem que não veem. E meus amigos, o futuro não é um lugar muito bonito para se olhar. Não que a gente não deva olhar para o nosso futuro em particular. O meu eu sempre estou olhando, sempre estou batalhando por ele. Mas o futuro da humanidade é um negócio que, cara... Assim, eu tô tentando imaginar o pior cenário e eu não consigo imaginar, porque a gente não quer imaginar esse pior cenário. O desrespeito, o caos, a imoralidade. É tanta coisa que a gente vê e a gente tem vontade de gritar pro mundo e dizer assim, cara, pelo amor de Deus, vocês não estão enxergando que isso está errado. Não existe essa inocência que vocês estão desenhando. Mas os homens, em sua maioria, como guardiões da sociedade, do lar, ou seja lá do que for, já foram corrompidos, já são criados por seres corrompidos. E não existe uma receita de bolo. A gente que consegue manter, que quer e consegue aos poucos aí manter a ordem familiar, já é um trabalho extremamente árduo, difícil, sem reconhecimento. E aí você percebe que cada vez mais as pessoas se afundam facilmente nesses movimentos sociais. E a cada dia são pessoas mais vazias, tá? Não são pessoas que estão entendendo e estão entrando. São pessoas mais novas e mais vazias adentrando a esses ambientes. Vocês podem perguntar, será que escalona para um ambiente de extrema violência? Não, porque existe uma coisa que tem se perdido e o sistema luta exatamente para perder isso, que é a masculinidade, o sentido de honra. E nesse cenário é muito bom que isso aconteça. Porque imagine se os homens que têm um pensamento mais conservador acerca das coisas, acerca de posições de honra e de guerras, se esses homens aderissem a esses movimentos sociais. A gente sabe que quem adere a esses movimentos sociais são os soy boys, né? Os homens sojados, aqueles homens delicados, que querem ser mais delicados do que mulher, né? E eu acho que esse é a sorte. E a sorte também é que as mulheres tendem a ser muito mais violentas em um ambiente que elas se sentem protegidas ou não julgadas, punidas, que é o cenário geral de tudo hoje, sabe? Mulher é o que é, respeita se quiser, porque não existe mais nenhum tipo de cobrança moral, ética, né? Então, assim, o que acontece? O outro lado que ainda resiste, que é um lado mais conservador, eu não estou falando de questão política, tá? Esse lado tem homens que ainda acreditam que algumas coisas se resolvam na força. Então, obviamente que o outro lado não é idiota e não vai se meter a besta. Mas imagine um cenário que se a turma woke progressista não fosse soy boy, a merda que não ia dar. Pensem nisso. Certo? Bom, basicamente é isso. É um vídeo que eu liguei aqui agora, na hora que estou conversando, estou jogando a ideia para fora, tá? Eu não elaborei, como nenhum dos outros eu elaboro, mas antes eu pensava um pouco, não. Só pensei, parei aqui, pô, vou gravar isso aqui. E é isso, galera, eu tô bem, tá? Tô focando em minhas coisas aqui, tá certo? Tirando um tempo aqui mais pra minha família, né? Vocês sabem, minha filha aí tá com 2 meses agora, então tô tirando um tempo aí. Não sei se é para sempre, se não é. Aí também tentando resolver as coisas, dar uma estabilizada aqui, então isso requer um pouco mais de atenção, tá? E introspecção, certo? Então é isso aí. Mas tá aí as informações. Quem quiser, por favor, siga lá no Instagram. Tô sempre postando as coisas aqui da impressão 3D. Sei lá, às vezes tem um item lá que te interessa, entendeu? E você queira dar de presente, queira comprar alguma solução que você precise, que dá pra gente extrair aqui na impressão 3D. Tá certo? Eu peço que vocês vão lá. Tem o outro canal, o Gide 3D também. Quem quiser se inscrever lá, tô postando de vez em quando, tô postando alguma coisa de impressão 3D, né? Vou ver se eu posto um vídeo aí essa semana que entra lá.
de novo. E quem quiser dar uma força pro canal, tem a nossa chave Pix e o PayPal aí, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.